Pois bem, vamos ao nosso último encontro. Bom, nosso último encontro, você está gravando aí, né? Vamos ao nosso último encontro para a gente poder ter uma ideia, né? O que a gente precisa trabalhar para fechar esse nosso modo. Eu gostaria que a gente pudesse fechar com o que aquilo que Freud, né? Assim, eu vou fazer uma abertura do que é para Freud o tal do desejo, né? Assim, rapidamente. E, por fim, a gente chega numa condição de entendimento, peraí, né, de entendimento do que significa o que a gente precisa entender do que é desejo. E, por fim, nós vamos para o tal do aparelho psíquico, né? O aparelho psíquico para Freud, tão temido aparelho psíquico. Porque é isso que o Freud vai dizer, né? Freud vai trabalhar inicialmente o aparelho psíquico como uma condição inicial, né? Assim, e ele vai até dizer, olha, até aqui foi fácil, daqui para frente vai ser difícil, né? Ele brinca desse modo assim. Tá fácil, mas agora vai ficar difícil. Então, eu quero muito. Eu vou olhar aqui para a câmera ao lado, porque aqui vai ser onde eu vou pegar algumas coisas aqui, pegar vocês, e inclusive algumas anotações que eu fiz. Desculpe essa organização desorganizada que eu estou fazendo agora, porque ela realmente me complicou, porque eu achei que estivesse já organizado e não estava. Então vamos lá, né? Vou compartilhar aqui uma tela para vocês. Espero que vocês estejam vendo o que vai aparecer aí agora. E vai ser a minha telinha de sempre, né? Meu quadrinho de sempre. Sim, está aparecendo. Obrigado. Não quero anotar nada agora, tá com essa mania, né? Parar as anotações, eu quero desfixar para ver vocês melhores. Então vamos lá. O que é, né, para a gente, o que é o tal do desejo que a gente tanto fala na tal da psicanálise? O desejo, ele é, para Freud, como nós já falamos inúmeras vezes, ele é tal do Befriedigungs-Selbstliebe, que é a experiência, a vivência de satisfação. O que Freud vai chamar de desejo, vejam bem, não será, não tentem compactuar com aquilo que a escola francesa de psicanálise, tomada ali principalmente por Lacan, vai chamar de desejo. O desejo para a psicanálise freudiana não é o desejo para a psicanálise lacaniana. Por quê? Porque em alemão tem 3 palavras que a gente pode traduzir por desejo, né? Em alemão, o tal do Wunsch, ou Begierde, ou Lust. Certo? Então, nós temos essa condição de entender que o Begierde e o Lust têm uma ideia parecida com aquilo que nós vamos chamar de desejo no português, não? Que é aquilo que pode ser tomado como cobiça, né? Assim, eu tô afim de alguma coisa, eu tenho um certo desejo por algo, ou seja, eu tenho cobiçado alguma coisa. Assim. Enquanto da psicanálise lacaniana nós vamos entender enquanto a causa, né? Eu quero aquilo, eu desejo, eu tenho uma concupiscência disso, né? Assim, um movimento, né? E a gente aprende em Lacan que o desejo é uma causa porque ele é o movimento da psicanálise, ele é um movimento
do desejo, certo? Estamos entendidos que o desejo que o Freud vai nomear como Lust, e aí nós temos um grande problema na tradução, porque Wunsch, Lust toma tudo como desejo, então a gente está achando que é tudo como desejo, mas tem uma diferenciação. Então, o Lust, ou Begida, que o Freud utiliza nem tanto, inclusive, assim, são duas palavras que podem trazer essa ideia de uma condição de causa, né? Que é o próprio movimento. Porque é uma tradução filosófica francesa, filosófica espanhola, filosófica portuguesa, filosófica italiana, ou seja, o desejo é desejo de algo enquanto um movimento, porque traz uma ideia da filosofia latina, né? O modo no qual os países de língua latina pensam o desejo. Então a gente não vai acreditar que a nossa língua não interfere no nosso modo de pensar, porque é só ela que interfere. O meu modo de expressar é completamente diferente do modo de um alemão se expressar. Né? Então, a gente escutar que o desejo para o brasileiro, por exemplo, essa construção psicanalítica, sobretudo, não é a mesma quanto o Freud vai chamar de Wunsch. Né? E o capítulo 7, que é o capítulo que a gente está estudando, que tem a parte, né? Se eu não me engano é a C, que chama a realização de um desejo, ela nada mais é do que zur Wünschen fühlen. Zur Wunsch fühlen. Fühlung. Ou seja, só um minutinho, Jonathan. Ou seja, nós vamos entender que o Freud não está falando de causalidade. Certo? E qual é a diferença do desejo do Lust? Não tem distinção entre esses três. Não sei se eu entendi, Guilherme. Daqui a pouquinho eu vou te pedir para me dizer melhor. A diferença entre Lust para o Wunsch é que Wunsch há uma certa localização de uma experiência da vivência da satisfação. Então, eu poderia muito bem tentar entender aqui sobre a realização de um desejo a partir de Lust, que aí eu vou falar sobre o desejo enquanto causa, enquanto uma movimentação, e Wunsch enquanto uma experiência de vivência de satisfação, que é o que a gente estava, que eu comecei hoje falando, cadê o meu mouse? Que é o tal do Befriedigung. Isso é experiência de vivência da satisfação. Por que eu quero começar falando sobre a diferenciação de desejo? Né? Porque a satisfação de desejo para Freud não é a experiência, não é a satisfação de desejo para Lacan. O Freud, no capítulo 7, não está falando de Lust, mas de Wunsch. Yuri e Guilherme. Marcel, essa diferença entre um e outro é porque Lacan quer, não sei, pelo menos só para me conseguir fazer essa distinção. Isso enquanto movimento, é esse movimento em busca dessa satisfação, enquanto para Freud já teve essa satisfação e aí é essa experiência dessas vivências. Seria isso? Na verdade, eles propõem pensamentos de desejo diferentes. Então, por isso que eu acho interessante, importante que a gente entenda que a construção de desejo para um não é a de desejo para o outro. Porque eu acredito muito que seja pela construção
sobretudo, a construção ortográfica linguageira de cada um. A experiência da língua francesa e a experiência da língua alemã. Marcelo, eles foram por um tempo contemporâneos, beleza, mas um era de Viena, de uma língua alemã, de um país no qual a língua alemã não é, né, assim, porque tinha outras línguas envolvidas, né, na Áustria também, é uma língua alemã diferenciada do alemão da Alemanha, enquanto é o francês puro, né, a língua que vem nativa, né, se a gente pode dizer desse modo. Então, o que eu quero dizer é que o desejo para Freud, a gente precisa tomar muito cuidado para não acreditar que o Freud está dizendo, quando ele está falando de Wunsch, que ele está dizendo de causa. Quando ele fala do texto que chama sobre a realização de desejo, a gente não pode acreditar, o objeto A. Ele está dizendo de experiência, de vivência, de satisfação. Experiência. E nós vamos entender o porquê que eu estou dizendo da experiência. Diga, Guilherme. Não, eu acho que ficou claro. Eu mandei um pouco antes de você diferenciar Lust de Wunsch. Porque elas têm uma diferenciação nessa composição. Um é para o movimento de cobiça, vamos dizer assim, e o outro enquanto uma experiência. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto do desejo? E por isso que a gente precisa entender, quando Freud vai falar que o sonho é uma realização de um desejo, porque de fato é. E o Lacan vai dizer que não. Mas tudo bem, também não é. Porque a língua francesa não suporta dizer que o sonho é uma realização de um desejo, porque o desejo para a gente é uma outra coisa, né? Enquanto o Freud não está dizendo que o sonho é uma realização de Lust. Ele está dizendo que é uma realização de Wunsch. Então é nessa perspectiva. Se ele falasse de Lust, a gente poderia dizer, não, Lacan está certo. Não é mesmo uma realização de desejo. Mas não é desse desejo que ele está falando. Isso que é um ponto empobrecido, se a gente pode dizer assim, da nossa tradução, né? Porque a nossa tradução ela não tem tanto vocabulário quanto o vocabulário alemão. Então a gente tem que ficar reinventando. E aí, para a gente poder pensar em Wunsch, a gente tem que pensar no desejo enquanto uma experiência da vivência de satisfação. Porque, veja bem, experiência da vivência de satisfação. Não é o satisfeito. Outra coisa que a gente precisa deixar muito claro. O Freud não fala de satisfez, acabou. A realização de um desejo é a realização de uma experiência da vivência da satisfação, mas não é a satisfação. Ok? Então ele vai inclusive dizer, o Befriedigung, ele é um apaziguamento traduzido por satisfação para a gente, mas é muito mais uma condição de apaziguamento. O aparelho psíquico enquanto o apaziguar. Não se trata. Opa, ainda bem que eu apertei errado e não deu certo. Ele está falando sobre uma. Meu pai. Senhor. Ele está falando sobre uma questão que é satisfação. Entendem? Compreendem? Querem perguntar alguma coisa sobre essa condição, sobre esse desejo? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos para o nosso querido aparelho psíquico. Hoje eu quero trazer o capítulo 7. Eu ofereci para a gente vários e vários capítulos para que a gente pudesse ler a maior parte do livro, né? Da Interpretação dos Sonhos, para que a gente pudesse ter a maior parte do livro lido, para a gente poder, né, assim, ter uma noção. Pelo menos você falar, pelo menos eu li essa porcaria, né? Eu li esse negócio. Não gostei, eu gostei, mas pelo menos eu li. Mas as duas partes que me interessam e interessam a gente aqui são as duas partes que se tratam do capítulo que é a realização de um desejo, porque é só isso que o capítulo ele quer demonstrar, sobre o que é o desejo enquanto uma movimentação de experiência de satisfação, experiência da vivência, né? E o outro que é o B, que é a regressão.
Vivência da satisfação não compreende a satisfação. A experiência da vivência da satisfação não é a satisfação. O que eu quero dizer, e que o Freud está dizendo, que vivenciar a satisfação não quer dizer que satisfez. Entende? Eu vivencio a satisfação de beber uma água, mas a minha sede não vai parar. Ah, mas parou naquele momento. Ok, parou naquele momento. Mas ela vai voltar. Então, a experiência, a satisfação não existe. O que existe é uma experiência de vivê-la, mas ela em si não existe. Né? Então, vivenciar a experiência não é aquilo. Não é propriamente dito a satisfação. Então, o Freud vai nos dizer assim, que ele vai usar por muito tempo, né, o tal do aparelho psíquico. O aparelho psíquico, ou é isso mesmo? Isso. Apparat. Hoje nós vamos falar bastante alemão, porque é necessário. Quanto aparato psíquico. Ou, não, desculpa, aparato. Eu vou usar aparelho aqui de novo, mas eu quero também fazer uma diferenciação entre aparelho. Aparelho anímico. Silas. Silas. Apparat. Por que eu estou trazendo do alemão? Para a gente ter uma noção do que como Freud chamou por um tempo e de como Freud chamou pelo resto da nossa teoria, né? Da ideia enquanto psicanálise. Ele vai usar por muito tempo, inicialmente, o aparelho psíquico enquanto psychische Apparat. E depois ele vai usar o aparelho anímico, de Seele, que também pode ser entendido como alma, né? Que aí que está o negócio. É um aparelho da alma, enquanto uma condição, e aí a gente vai entender enquanto uma filosofia alemã, uma condição hegeliana de espírito, né? Aquele espírito, como o Hegel vai dizer, né, vai trazer a filosofia do espírito, a fenomenologia do espírito, não tem nada a ver com a religião. É espírito enquanto o psíquico do sujeito, enquanto a sua essência, né? O problema no português, como a gente é atravessado pelo católico, que o católico é de língua latina, né? Então, voltando à língua, quando a gente olha alma, a gente automaticamente já interfere essa alma quanto uma ideia religiosa. Alma, sai do corpo, né? Eu tenho uma alma. Então, no alemão não tem essa condição espiritual. É um aparelho da alma enquanto aparelho de essência, né? Um aparelho no qual tem o seu lugar o próprio eu do sujeito. O Freud depois vai ser um pouco criticado, né? Inclusive pelo tal do Lacan, que o Lacan vai dizer que o aparelho psíquico, né? Tem uma frase dele que ele diz: o aparelho psíquico não é psíquico. E aqui a gente também precisa fazer outra coisa, né? A gente utiliza como aparelho, mas essa tradução ela é equivocada, porque é Apparat, e não Gegat. Gegat é aparelho em alemão. Apparat é o aparato da coisa. Como é que a gente pode diferenciar o aparelho do aparato? O aparelho é o telefone. O telefone é um aparelho. Mas o que o telefone faz? É o aparato dele. Então não se trata do objeto. Não se trata do inconsciente enquanto manifestação que se pega, mas o inconsciente enquanto o seu funcionamento, o seu aparato, a sua condição. Né? Então, a gente começa a trazer isso, porque hoje nós vamos ficar no que é o tal do aparelho psíquico, certo? O Freud vai, então, trabalhar muito o aparelho psíquico, e ele também vai depois disso, né, porque esse livro do Interpretação dos Sonhos é uma abertura da sua metapsicologia.
É uma abertura para a metapsicologia, que é o nosso próximo módulo, inclusive. O projeto para uma psicologia científica, ele não queria, ele nem imaginava que aquilo estava vivo, né? Ele pede para o Fliess dar um fim naquilo, o Fliess só rasga, só amassa, né? Não joga fora. Marie Bonaparte, ela consegue ter acesso, mostra para o Freud. Freud tenta de todas as maneiras trazer isso para ele de novo, para tentar trazer, né, essa obra, para poder jogar fogo, né? Ele fala, inclusive, queime isso para Marie Bonaparte, porque era uma coisa até que trazia uma certa vergonha a ele. Porque, de fato, o projeto para uma psicologia científica não é um texto do Freud, né? É uma carta que na carta seguinte ele fala com o Fliess. Joga isso fora porque isso não serve para nada. Né? Embora muitas dessas ideias permaneceram, por exemplo, o recalque nasceu ali, a ideia da ideia nasceu ali, mas o que o Freud queria ali era demonstrar puramente a sua condição de uma neurociência, né? Como havia naquele mesmo ano, haviam descoberto os neurotransmissores, o Freud, então, vai trabalhar com uma ideia que é de tentar simbolizar, se a gente pode dizer assim, o que vem depois. Bom, o Freud vai dizer o seguinte, numa... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Filha da puta. E ele, né, o Freud vai trabalhar, vai começar essa ideia, e aí a gente precisa ter uma noção, que eu quero trazer o aparelho psíquico também para a gente poder ter uma ideia da construção de que, essa frase do Lacan, para mim é muito forte, né, de que o aparelho psíquico não é psíquico. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que há uma condição de que aquilo que é psíquico, o aparelho não é um aparelho do psiquismo, mas sim um aparelho que é atuado no simbólico. Né? Como se o aparelho psíquico do Freud fosse uma condição única para o simbólico. E o Freud não teve, em momento algum... Só um minuto, gente. Ele está um pouco diabrado. O aparelho psíquico não é, de modo algum, Freud não tem interesse algum em trabalhar o aparelho psíquico como uma coisa que seja, por isso que eu gosto do aparato, que seja única, estrutural, né? Inclusive, o Lacan vai rechaçar o Freud num texto do Seminário 2 sobre esse texto da repressão, da regressão, e vai dizer, olha, o Freud deixou a coisa meio no ar, assim, não estruturou a coisa. Mas o Freud não é um gestaltista, né? O Freud não estava interessado em estruturar nada, não. Freud estava interessado em organizar inicialmente uma nova teoria. Não? Então, afirmar que o aparelho psíquico não é psíquico é dizer que o aparelho, então, é simbólico. Né? E aí o Freud vai... o Freud vai nos apontar que o aparelho psíquico ele vem anterior a qualquer coisa. O aparelho psíquico ele nasce com o sujeito. Nasceu o sujeito, nasceu a primeira condição do sujeito, nasceu a percepção. E agora nós vamos usar aquele esquema que o Freud utiliza nesse texto, né? Ele vai falar sobre os traços minêmicos. Então é isso, assim. O Lacan vai dizer que é o simbólico que inaugura o aparelho psíquico. O Freud vai afirmar que o aparelho psíquico já está lá. O simbólico, esse simbólico que é o que Lacan traz, é uma construção, esse simbólico, ele nada mais é do que uma condição já do aparelho psíquico. Não é nada que inaugura, não é nada inaugura o aparelho psíquico, senão seu próprio nascimento. Né? Então, começando a entender assim, a diferenciação do que pode ser um aparelho psíquico, que a gente pode chamar ele de aparato anímico, né? Eu, particularmente, gosto muito disso, mas como a gente sempre falou aparelho psíquico, a gente já está viciado nisso, né? Já está viciado nessa condição do aparelho psíquico. E aí o Freud vai dizer que o aparelho psíquico ele não tem, pasmem, desde 1900,
o Freud vai dizer que o aparelho psíquico é um aparelho óptico. O que é um aparelho óptico? É um aparelho... Chegou aí o Felipe Teles, grande Felipe Teles, chegou aí agora. Já. Gente, ó, quem quiser fazer curso de Lacan, com esse jovem aí. Jovem que foi, esses dias para trás, citado por nada mais, nada menos do que Guilherme Rita von Hunt, né? Está fazendo aluna de Felipe Teles. E aí o Felipe Teles está aqui para ouvir sobre o Freud. Eu estou dizendo aqui, Felipe, que o aparelho psíquico, ou o aparato psíquico, né, que a gente estava até conversando esses dias para trás por WhatsApp, que é essa ideia de um aparato no qual o aparelho é o telefone, o aparato é a funcionalidade, são as funções desse telefone. Então, Freud nunca teve interesse em dizer algo que seja estrutural. Não? Eu estou partindo desse ponto aqui. E, inclusive, ele vai dizer em 1900, nesse texto, A Regressão, que o aparato anímico, ele é um aparato de exclusividade de um aparelho óptico. O que significa? É uma condição de imagem que, a partir dessa construção de imagem, que ela pode ser tratada enquanto traduzida para uma língua falada. Né? Mas ela é, inicialmente, para Freud, uma imagem. Né? Ou seja, ela é uma máquina ótica, não uma máquina escritura. Ela não se escreve, ela é imagética. Né? Então, esse aparelho psíquico do Freud, em 1900, ele já vai trazer essa ideia, e ele vai seguir por ela por muitos anos, até ele reforçar isso em 1916, 1915, né, que é o texto do inconsciente, e ele não vai abandonar essa ideia de que o inconsciente, o aparato anímico, ele é uma construção puramente de imagem, e somente quando ele estiver próximo à consciência que vai ter essa condição que a gente está fazendo agora, que é a condição da fala. Né? Então, aí o Freud vai trabalhar 2 pontos. Né, assim. É uma distinção que a gente precisa ter uma noção. O que é sistema psíquico e o que é os lugares psíquicos. Né? Os sistemas psíquicos são os elementos que compõem um aparato, enquanto os lugares correspondem ao vazio desses sistemas. Então, o que significa, então, esses sistemas? É o que eu chamei aqui, ó, o percepção. Né? E aí nós temos um processo minêmico, processo inconsciente, a pré-consciência, motor, né? Com também aqui a consciência. Então, nesse espaço vazio, vamos dizer assim, nesses espaços vazios, é o que o Freud chamou de lugares psíquicos. É onde se estabelece aquilo que ele chamou de marca, de traço. Né? Quando ele vai dizer de traço minêmico, ele vai apontar exatamente que há alguma ranhura que marca esse sujeito, que marca esse, usando expressão freudiana, marca esse indivíduo, né? Marca esta pessoa. Nós vamos entender melhor esse aparelho daqui a pouco. Eu só quis trazer aqui antecipadamente para a gente poder entender a partir dessa estruturação dele, certo? Então, Freud vai dizer isso, né? Que então, os sistemas são os elementos que compõem o aparelho psíquico, inconsciente, etc, etc. E os lugares que tem o vazio, né? Então, ele vai dizer que o aparato psíquico é concebido por um instrumento formado, né, pelas instâncias e sistemas. Levando em consideração, isso eu estou fazendo a diferenciação que ele faz no texto, tá, gente? Que tem o que é instância para Freud? É aquilo que tem uma certa ideia moral, e o sistema é marcado pela condição tópica. O que significa isso? Por exemplo, se eu estou aqui falando sobre censura, o Freud vai chamar isso de instância. Okay? Se o Freud está falando sobre processo de percepção, ele está falando de sistema. Percebe?
Então, aquilo que é ocupado, inconsciente é sistema, percepção é sistema, traço é sistema. Mas nós entramos aqui, estamos falando de censura, de condição de sexualidade, nós estamos aí na PL 1904, né? Isso é uma instância psíquica. Tá? O que precisa ser trabalhado nessa galera aí que está querendo que o estupro seja legalizado, né, assim, é exatamente a condição de uma instância psíquica. Né? Então, o Freud vai trabalhar, primeira condição, assim. Ele vai montar que há algo da percepção, que essa percepção, então, ela é seguida até a chegada do final, que é o campo motor. Essa é a primeira construção que Freud vai fazer. Né? Então, ele vai dizer, o sistema perceptivo, né, recebe as impressões, e aí os sistemas mnemônicos são responsáveis como os traços de memória. Então, eu percebo alguma coisa desse mundo, e isso vai fazendo marcas até que o final dessas percepções é o campo motor. Né? É o tal do arco reflexos. Então, se todo traço é de uma impressão, quando houver simultaneidade, o Freud vai chamar de associação. Né? Então, é como se fosse uma condição e uma construção relativamente por cadeia. Então, é um traço mnêmico, né? Esse é mnêmico. Depois nós temos um traço mnêmico semelhante. Depois nós temos um traço mnêmico semelhante. Né? Ou seja, é algo parecido, porém com algo a mais. Né? E o Freud vai chamar esta cadeia de associação. E ele vai, inclusive, dizer, olha, essa associação pode ser dada por simultaneidade, tá? Esta associação pode ser feita quanto uma associação por simultaneidade. E aí a gente precisa ir na carta 52, para a gente poder entender. E aí Mariana já fica toda excitada, né? Porque falou carta 52, ela fica toda louca. Porque o Freud vai trabalhar a carta 52. Eu vou abrir a carta 52 aqui. Eu consigo abrir a carta 52 aqui? Deixa eu ver se eu consigo, gente. Só um instante. Não acredito que não abri a carta 52 antes. Porque a carta 52, ela é a carta posterior ao aparelho psíquico, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Carta. Só falta não ter o PDF. Não tem. Pois bem, vai ficar assim. Vamos ficar sem. Mas eu vou, né? Não vamos precisar ler. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas então o Freud vai fazer isso, né? Ele vai falar, olha, que tem o primeiro ponto, que é um ponto de uma ideia de uma percepção. Essa percepção, ela tem como, ela não se constitui enquanto uma constituição de memória. Não há uma memória nessa construção inicial. Por que do nada, Marcelo, você chegou e falou memória? Porque o que Freud trabalha em 1900, no capítulo 7, é o entendimento do aparelho psíquico enquanto memória e emoção. O Freud quer saber só disso. Ele quer saber o que se trata memória e o que se trata emoção. Porque que no início a concepção de uma percepção disso, né? Há uma percepção que são as primeiras inscrições, que o Freud vai chamar primeiro aqui de mnêmica, depois ele vai chamar de Niederschrift, né? Que é inscrição. Tem as suas primeiras inscrições. Essas inscrições, elas vão funcionar como signos dessa percepção, ou índice de percepção, né? Que vai ser um outro sistema para Freud. Essas inscrições, elas vão ter essa marca no corpo e tentar ser traduzida. E veja bem, o Freud vai dizer que na condição de você receber isso que está percebido o mundo, eu percebo o mundo
completamente fragmentado, certo? Eu percebo um mundo completamente não entendido. Este mundo, então, ele é inserido no meu psiquismo. Estas marcas vão sendo escritas até que chega num certo momento. Toda hora eu aperto esse botão que ele não está funcionando mais. Até que ele chega num certo momento que desses traços mnemônicos ele vai tentar trazer aquilo que é do inconsciente para a pré-consciência. Veja bem o que eu estou querendo dizer aqui, enquanto aparelho psíquico. O Freud vai falar que eu recebo aquilo que é do mundo externo, eu tenho essa percepção a mim, ela é percebida, porém, contudo, entretanto, ela faz marca no meu psiquismo, ela faz marca em inscrições, e ela vai tentando fazer a tradução até chegar no certo momento que ela será estruturada como uma linguagem. E ela será estruturada como uma linguagem na pré-consciência. Porque somente a pré-consciência para Freud que tem a condição de transformar algo que seja consciente. E essa consciência, ela é o motor. Ela é a condição do corpo. Estão me entendendo aqui até início? E é por isso que o Freud vai dizer aqui, olha, a percepção é uma percepção consciente. Eu tenho consciência da luz que bate no meu olho. O bebê tem consciência disso. O bebê não tem como estruturar, mas ele percebe quando você passa o dedo no pé dele e o pezinho mexe. Quando você bota o dedinho fecha, a mãozinha fecha. Ele tem a percepção. E a consciência para Freud, ela é uma consciência corporal. Então, gente, se eu estou dizendo de uma condição de corpo, que é essa condição de ter o corpo enquanto um resultado da experiência de percepção que passa por toda a condição, né, inconsciente e do índice de percepção, eu estou dizendo que o inconsciente aqui não é estruturado como uma linguagem. Se a gente pegar a estrutura freudiana do aparato anímico, ao pé da letra, o que é possível ser estruturado como uma linguagem é a pré-consciência. Então, se a gente pega a frase lacaniana do inconsciente é estruturado como uma linguagem, nós podemos dizer a pré-consciência é estruturado como uma linguagem. O inconsciente não. O inconsciente se mantém nessa condição de que nada se sabe. E aí nós temos o Wunsch. Vocês lembram que eu falei lá do Wunsch no início? É aqui que nós vamos ter a experiência da vivência da satisfação. Não se satisfaz. E o desejo em Freud não é causa. O Wunsch para Freud é a experiência de uma vivência de satisfação. Por isso que para Freud o inconsciente o sonho é uma realização de um desejo. Por quê? Porque eu tive uma experiência de vivência de satisfação. Eu gravei a aula e a aula não consigo colocá-la, porque ela está absurdamente gigante. E por que eu estou precisando trocar? Porque ela não cabe na plataforma, nem é por causa do drive, é por causa da plataforma, então eu já vou gravar outra. Eu trabalho exatamente a ideia do afeto no sonho. É aquilo que a gente sonha, certo? O Freud vai dizer que a gente sonha e nós temos uma sensação daquele sonho. A sensação ela é real. A sensação é real. O que não é real é a experiência, vamos dizer, é o sonho, porque a experiência de viver aquilo, ela é uma experiência de vivência de satisfação. Então, quando você sonha que você está fazendo xixi, o seu corpo responde. Quem aqui nunca sonhou com sexo e, em alguma medida, não acorda absurdamente excitado? Porque o corpo, enquanto aquilo que é afetado, ele sim tem uma experiência de vivência de satisfação. Então, por isso que, para Freud, o sonho é realização de um desejo, porque eu sim experimento essa vivência. O que eu não experimento é, de fato, a satisfação. Ok? Estamos entendidos até aqui, sim? Tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa aqui no chat, eu acho.
Eu não entendi onde é que você quer, ou o que você quis dizer. Ô, Yuri, me pergunta aí. Ô, Marcel, eu queria saber se é dessa lógica aí que vem a questão dos estudos dele sobre as conversões histéricas. Qual parte? Todo, do início ao fim, da memória, emoção, percepção, passou e parou lá no motor. Mas ela pode ser tanto conversão histérica, como também ela pode ser combinação de pensamento, ela pode ser qualquer coisa. Isso aqui é o trabalho psíquico de modo geral, né? Ah, tá. Beleza. Então, assim, a conversão histérica, ela tem a condição de quando ela dá mais espaço para o afeto no corpo, né? Ela pula a etapa. Não há, né, nós já falamos disso no texto da histeria, né? Que Freud vai trabalhar com essa condição, né? Mas aí a gente tem o sistema. Nós temos o sistema do inconsciente, ele é o sistema que vem antes. Eu estou fazendo isso que eu não quero adentrar muito, porque senão a gente perde a ideia do nosso próximo módulo, que vai ser praticamente baseado no inconsciente. Mas o inconsciente, ele é aqui um único ponto, que é o sistema, como todos os outros, né? O Freud não está muito dedicado a ele, né? O Freud está dedicado a apresentar o aparato psíquico, como de modo geral. E aí o Freud tem uma nota de rodapé de 1919, desse texto da regressão, que ele diz o seguinte: a ulterior ampliação deste esquema, que ele está falando deste esquema que a gente está fazendo, deverá supor que o sistema seguinte ao pré-consciente é aquele no qual temos que atribuir a consciência, quer dizer, que pertença a P igual a CS. O que ele está querendo dizer? Que depois que você saiu da pré-consciência, você se depara com o quê? Com a percepção e a consciência. Aquilo que a gente entende como um aparelho psíquico aberto, para Freud nada mais é do que um aparelho psíquico fechado, onde algo entra do mesmo modo e do mesmo lugar que algo sai. Então, o aparelho psíquico para Freud, ele inclusive faz isso no eu e o isso, né? É assim: a percepção e a consciência. Eu percebo algo e tomo consciência dela. Tomar consciência de algo é tomar consciência de que algo afetou o corpo. Opa. O corpo é a consciência. O Freud escreveu um texto sobre a consciência, só que perdeu, ou ele jogou fora, sei lá o que fez. Mas ele, inclusive, traz notas de rodapé sobre o texto. Eu falei disso mais no texto da consciência, mas esse texto nunca foi achado, o que é uma tristeza, né? Então, Freud vai fazer essa ideia de percepção, só um minutinho, percepção enquanto a ideia de que há algo de uma experiência de vivência, né? Experiência de corpo, que não está localizada à memória. Então, a memória para Freud está dentro do ponto do aparelho psíquico, não fora. Que foi, Ana? Nossa, agora eu tenho duas perguntas. Se a memória está dentro, porque assim, eu imaginava que o que estava dentro era o recalque. Também. Mas aí, como é que a memória e o recalque? A memória não está na consciência? Mas de Porque qual memória você está falando? Dessa que você lembra das coisas? É. Não estamos falando da memória. Nós estamos falando de uma memória de percepção. Os traços mnemônicos. Os traços minêmicos. Minêmicos, tá. A minha outra pergunta era do corpo, quando você fala, né, que a consciência é o corpo. E aí, não tem a ver com essa aula, mas só porque eu fiquei curiosa com isso, quando você fala que o corpo é o inconsciente, né? Isso. Para Então, mim, mas é e aí? Mas aí a gente vai brigar com Freud. Tá. Sim, a gente pode depois dar um tempinho para isso. Mas o corpo, ele para Freud está bem correto,
se toma consciência da sua existência a partir do seu corpo. Há coisas a refutar nisso, né? Hegel é categórico. Mas, como eu disse, o Lacan também critica o Freud dizendo que ele não estruturou o aparelho psíquico. O Freud não é gestaltista, ele não trabalha com uma filosofia do espírito, ele trabalha com a filosofia natural, né? O Freud é Naturwissenschaft, não do Geist. Ou seja, o Freud vai trabalhar sempre uma ideia naturalista, né? Por isso que ele é criticado pelo biologicismo, pelo Laplanche, pelo Lacan, etc. Freud trabalha com a energia, estava discutindo até hoje mais cedo com o Felipe sobre isso também, da energia pulsional. A pulsão enquanto uma condição energética, né? O projeto de 1895 é o projeto sobre simbolizar a energia dos neurotransmissores. É essa a funcionalidade daquele texto. Então, veja bem, o Freud, vamos categorizar melhor. O Freud vai dizer que há uma percepção, que essa percepção é uma percepção da consciência. Eu percebo o meu corpo, certo? Estou me entendido nessa percepção, né? Se a luz apagar da Ana, que está de câmera aberta, e quem estiver olhando para todas as câmeras, igual eu estou olhando para todas as câmeras que estão abertas, se a luz da Ana apagar, eu vou perceber. E eu tomo consciência daquilo, por quê? Porque eu tenho consciência da minha existência diante disso, né? Ou seja, eu percebi. Alguma coisa me fez perceber que a luz apagou. A partir do momento em que há entrada dessa percepção, há inscrições, são inscrições no corpo e também no psíquico. Por isso que Freud vai dizer que o aparelho psíquico, né, a pulsão, ela está entre o anímico e o somático. Então, veja bem, Ana, a sua pergunta sobre memória. A frase do Freud da pulsão era aquilo que está entre o psíquico e o somático. Qual é que se estabelece a memória? Para Freud, onde é que está a memória? É uma pulsão que está na mente e uma pulsão que está no corpo. Né? Então, veja bem. Há uma inscrição desse indivíduo, uma inscrição que não se localiza, que é aquela inscrição que a gente vai chamar de índice de percepção. Okay? Dessa inscrição, que ele vai chamar de minêmico, né? Esses traços que Freud está dizendo, é os traços da vida, é os traços que a gente tem. Né? E nessa inscrição, nós vamos inaugurar a ideia de um inconsciente. E o inconsciente nada pode fazer senão pela pré-consciência, que é aquilo unicamente dentro do aparelho psíquico, dentro da memória psíquica. Memória psíquica é isso aqui. Dentro da memória psíquica é o que tem acesso à consciência. Então, veja bem uma coisa muito louca. A percepção e a consciência é o limite da coisa. Se a gente pode traduzir desse modo. Onde entra, sai. Onde entra como percepção, sai como consciência. Mas aqui a gente precisa tirar a ideia de consciência como uma consciência que é o quê? Que é uma consciência... Como é que eu posso dizer? Consciência que a gente tem né? Aquilo de ter ciência no sentido mental da coisa. A consciência, ela é a expressão motora. Vocês estão conseguindo entender o negócio? E aí o Freud vai chamar e vai dizer que todo processo é um processo de progresso. Nós sempre teremos uma ideia e uma vontade de que aquelas imagens, aquelas inscrições que se tornaram imagens, e dessas imagens, tradução, né, linguageira, tradução de linguagem na pré-consciência, para que possamos, então, entender do que se trata, é sempre um avanço de progresso. E aí o Freud vai falar, olha, veja bem, nós estamos indo em direção ao progresso, enquanto um trabalho acordado, mas o sono, ele é um trabalho de regressão. O sono, no entanto que o nome do texto que nós estamos falando chama como? Regressão. É
O sonho, ele é um retorno. É um movimento de uma excitação para trás. E aí o Freud vai falar uma coisa brilhante. Quanto mais estamos perto do inconsciente, mais alucinações teremos. Processos alucinatórios. Ele vai dizer que o processo alucinatório do sonho é porque o sonho tendencia à regressão, a uma ideia de tentar realizar um desejo que esteja em nível inconsciente, não em nível consciente. E aí o Freud vai dizer, olha, tem um desejo que é do inconsciente e tem um desejo que é da consciência. O desejo da consciência é, tô com fome e comi. O desejo do inconsciente é experimentar. Dúvida, gente, por enquanto. Então, o caráter alucinatório do sonho é pela sua tendência à regressão. Porque todo mundo fala, né, que o bebê tem condições alucinatórias. Freud também é um deles que fala isso. Que o bebê tem disposições, condições, ideias alucinatórias. Por quê? Porque o bebê está na sua inscrição mais primitiva. Né? E o sonho, ele é uma condição regressiva. É uma excitação que ele vai usar a palavra Hüfklauf, que é uma excitação que toma um caminho de refluxo, caminho de percurso invertido, que ele vai chamar de regressão. Então, o que vocês querem perguntar aí nesse momento? Nada? Não, acho que não. Acho que não. Não achei aqui o nosso querido... Porque esse trabalho que o Freud faz em 1901 é um trabalho muito parecido. Né? Se a gente pegar aqui o trabalho que ele faz, percepção, até motor, fazendo assim, ó, lembra muito da carta 52, né? Que é um X, XX, XXX, isso aqui, e vai fazendo, né? Percepção, percepção, etc, etc. Depois que ele vai entender que é um ciclo fechado. Alguém me falou alguma coisa aqui. Como assim, Ana? Cadê a Ana? Ana Flávia. O desejo inconsciente aí segue sendo no sentido da causa. É porque você falou na aula 2 sobre essa questão do desejo, né? Que é mais como causa, no sentido de causa e não no sentido de objeto. E Fiquei um pouco confusa aí. Isso levando em consideração Lust. Porque a palavra Lust que dá essa ideia de desejo para a língua latina, désir do francês, desejo do português, que é a condição de causalidade, de causa, né? Não há um objeto. Não que Wunsch tenha objeto, tá? Wunsch também não tem objeto, mas Wunsch tem a experiência. Enquanto desejo, Lust, significa a ideia, quando você faz essa pergunta de causa, leva em consideração o desejo enquanto causa do objeto A, né? O objeto A é a causa de desejo, é o movimento. O movimento em si. O Wunsch em Freud é a experiência. E eu acho interessante porque quando ele vai dizer da constatação de que há uma experiência, de uma experiência que ela é uma experiência vivida de satisfação, não tem condições de satisfazer alguma coisa, eu sempre leio essa parte do Freud, da regressão, como ele também institucionalizando uma ideinha do que é o real. Porque não há experiência da satisfação. Não se experiencia a satisfação. Não seremos satisfeitos nunca. Né? Então, por que então o desejo o sonho é uma realização? Veja bem, o Freud está dizendo que é uma realização, não é uma satisfação. Percebe? Então nós temos aqui essas duas
composições. Deu para entender, assim? Deu sim, Marcelo. Gente, e o traço minêmico, o que é o traço minêmico? O traço minêmico são os traços da característica do sujeito, né? Que vão sendo apresentados e podem se tornar conscientes, né? Assim, eu gosto de dizer que é uma apresentação prévia do que é a cadeia significante, né? Tem alguma coisa dessa inscrição que não será, nunca será satisfeita, nunca será dita, né? Assim, nós nunca vamos dizer, nunca vamos falar do o que é o nosso traço unitário, né? O que é o nosso significante significante mestre. A gente sempre diz o ESAM, né? Assim, o enxame, o exam, que é o S1, o enxame, o maître. Nós nunca saberemos o que é o S1, mas sempre teremos acesso àquilo que se diz dele, né? Que é o S2, numa cadeia. Que é exatamente o traço minêmico. O traço minêmico são respostas das inscrições. O gato está aqui endiabrado. São traços das inscrições. Né? Assim, o que eu posso recolher dessas minhas inscrições? O que são as inscrições? São as marcas, gente. São as marcas que estão aí, que a gente não vai saber por que nunca. Por que eu sou desse jeito? Eu não sei por que eu sou desse jeito, mas eu sei que eu posso dar uma modificada. Né? Eu posso dar outro lugar para o processo minêmico. Eu posso dar outra cadeia para ele. Né? Um exemplo. Eu estou aqui bonitinho, tenho uma certa percepção, vou contar, eu acho que eu já contei esse caso, algumas pessoas já ouviram, de uma pessoa, um paciente meu, que ele sempre, numa certa idade, assim, ele sempre viu uma pessoa, por exemplo, um motoqueiro na frente da casa dele. Ele dava voltas e voltas e voltas no quarteirão até aquele motoqueiro sair da casa dele, porque ele falava, esse motoqueiro está lá para me matar. E aí ele dava voltas até o motoqueiro sair. E era interessante que ele falava, olha, eu passava na porta da minha casa, eu passava pelo motoqueiro, só que ele ia me matar quando eu fosse entrar dentro de casa. Então ele tinha uma percepção, algo ele percebia, tomava consciência na condição motora de um corpo suado. O corpo dele entrava em colapso. Ele suava, faltava de ar, o que a gente vai chamar de ataque do pânico, o que foi, inclusive, né, a gente já fez isso no módulo 1, mas eu reforço, ataque do pânico. Quem estrutura o ataque do pânico para o CID, para a medicina, é o Freud. Né? O Freud que foi o primeiro médico a descrever o que é um ataque do pânico, o que é um ataque de angústia, que ele chamava. Então, tem-se uma percepção, essa percepção cai diretamente na sua condição motora. E aí ele vai para a análise dizer por que ele está desse jeito. E aí ele vai trabalhando as condições até que ele vai percebendo que a inscrição, há uma inscrição que a gente não vamos saber nunca, mas nós temos o quê? Os resquícios dessa inscrição, os traços minêmicos. E ele vai dizer, olha, é impressionante que quando eu fui ver o meu pai, quando eu vejo meu pai, eu percebo que isso aumenta, quando eu vou encontrar com tal coisa, isso aumenta, perto de aniversário de fulano, isso aumenta, Então ele vai trazendo pedacinhos de construções de por que quando ele percebe algo, ele toma isso como alguém vai matá-lo. E aí a gente descobre que foi em um aniversário que ele descobre que a família dele, né, entrega para ele de mão beijada, dizendo que os pais tentaram abortá-lo. Só que eles não conseguiram, né? Então, ele já havia escutado isso antes, só que quando eles dizem isso no aniversário, os primos, irmãos zoam ele, né? Assim, o primeiro pedaço vai para você porque você, né? Assim, porque foi mas eu não, né? Assim, deixa mesmo ele ficar lá com o primeiro pedaço, eu não fui abortado, sabe? Assim, fizeram uma conversa assim. Ele já disse que ele já havia escutado isso, mas nunca tinha dado tanta importância. E é isso. Toda vez que esse sujeito desejava, ele encontrava o desejo do pai. E o desejo do pai era a morte dele. Então, todo momento em que algo entrava no corpo num campo de percepção, ele tomava consciência de que alguém queria matá-lo. E os traços minêmicos e a análise fez com que ele entendesse que quem queria matá-lo era o pai, né?
Então, esse é o processo que o Freud vai dizer, que é um processo fechado. Eu tenho percepção, essa percepção entra, se inscreve. Dessas inscrições eu vou ter traços. Desses traços eu vou se ligar, que são traços inconscientes, eu vou me ligar a alguma coisa da linguagem falada, né? Essa percepção, então, devolve para a consciência. Então eu tomo consciência. E é por isso que o Freud vai dizer que tomar consciência de uma condição analítica é a ideia. Por isso que Freud explicava o processo para os pacientes. Por isso que Ferenczi explicava o processo para os pacientes. Porque a psicologia, a psicanálise alemã, de língua alemã, entendia que, ao explicar, era o início do processo para o alívio de sua neurose. Que não é a mesma coisa, que é um trabalho... A escola francesa trabalha com a condição do simbólico, né? Propondo a localização do simbólico do real. Né? O sintoma faz furo no real. E a escola inglesa fica por conta do imaginário. Então, aí há uma diferenciação da psicanálise. Então, para a psicanálise alemã era isso, eu precisava explicar o processo, que a partir dali, tendo consciência daquilo, há uma modificação. Já há uma modificação. Porque, em certa medida, a gente tem isso mesmo, né? Ou vocês acham que essa busca incansável por diagnóstico ela é à toa? É para poder explicar esse curto-circuito mental e corporal que eu tenho. Uma paciente sempre chegava e me dizia, eu não faço ideia por que eu estou suando tanto. Ela precisava de uma explicação. Ela fez cirurgia de redução de... Corta um negocinho aqui, uma glândulazinha debaixo do sovaco aqui, que reduz a suadeira. A mão dela continuava pingando. Porque ela entende que o processo... E aí, quando ela descobre do suor, ela começa a reduzir esse suor com o trabalho analítico, falando sobre aquela descoberta dela. Então, o que Freud dizia era isso. Assim. Há uma condição muito de uma proposta de que essa inscrição tenha traços, esses traços vão ser eles vão ser trabalhados por simultaneidade, eles vão ser trabalhados por uma condição de igualdade, eles vão ser trabalhados com deslocamento, condensação que nós já aprendemos na aula 2, né? E por fim, ela chega ao seu modo final, que é o ponto do corpo e do motor. Né? E aí vem o que Freud chama... eu estou fazendo isso sobre o aparato anímico, porque no próximo módulo nós vamos trabalhar o aparelho psíquico como um todo. Né? E aí nós vamos aprender o que é a percepção de fato, aí nós vamos entender o que é o índice de percepção, nós vamos dedicar um inconsciente um bom tempo, nós vamos falar sobre as pulsões, seus destinos, a ideia de uma construção de eu, né, narcisismo, etc. Dúvidas até aqui, gente? Não? Nenhum. Então nós podemos caminhar para o fim da nossa aula? Ana, alguma coisa do corpo que ela é consciente, né? E eu acredito muito que tem algo deste corpo que não é consciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, as pessoas brancas, principalmente, podem explicar muito bem isso. Assim. De repente apareceu um roxo no braço. Você toca, não está doendo. O que é isso? O que é que esse corpo tá com roxo no braço, se eu não bati em lugar nenhum? Se eu não me lembro, e muito menos dói, né? Então, que luxação é essa se não tem um ponto corporal, né? Eu não desconsidero que nós somos seres biopsicossociais, isso daí é resquício da psicologia, mas eu acredito muito que nós somos isso. Não desconsidero o biológico, não desconsidero o social, não desconsidero o aparelho psíquico. Mas tem alguma coisa deste corpo que é o inconsciente. Eu acredito muito que há uma percepção, há uma consciência disso, porque eu sei quando eu estou com fome, eu sei quando eu estou triste, meu corpo sabe quando eu estou angustiado,
mas tem alguma coisa desse corpo que não tem a descrição. O Freud fala, né, no texto do inconsciente, que ele fala que, do recalque, que todo afeto é consciente. Né? Todos os afetos são conscientes. E que isso automaticamente, se todo afeto é aquilo que afeta o meu corpo, quer dizer que o meu corpo é consciente. Mas então eu preciso de palavra para dizê-lo, né? Assim? Mas tem alguma coisa desse corpo que ainda não é consciente. E embora eu esteja doido para começar a discutir sobre isso em algum grupo, alguma coisa assim, eu ainda vou fazer igual Freud, eu ainda vou segurar mais as, as tretas, né? Vou segurar um pouco mais. Porque é isso, assim, tem até o Felipe, né, tá falando, vai dar um seminário que chama O Inconsciente Cibernético, né? A Ana escreveu um texto sobre IA, né, inconsciente, não existe IA, né, não existe inconsciente artificial, porque se há algo cibernético, se há algo artificial, isso, eu vou fazer uma pergunta, isso talvez seja, né, pelo menos me vem à cabeça, assim, isso para se tornar, vamos dizer assim, algo mais consistente, precisa de quê? Para mim, precisa de corpo. Né? Sem corpo, não existe esse negócio. O chat GPT, se ele não coloca, e a gente se espanta exatamente quando traz corpo, né? Igual aquela máquina que caiu de cansaço porque trabalhou 24 horas direto, né? A gente toma pavor porque ela tem corpo. Né? Então, eu acho que o corpo ele é a presença do inconsciente, né? É o próprio corpo, mas aí eu preciso elaborar um pouco mais. E aí eu abro para perguntas para esse final do nosso módulo 3, do módulo 2. Em agosto a gente vai para o módulo 3. Agora, em julho, eu vou dar um curso, mais uma discussão, nem é mais muito curso, mas um grupo de estudo sobre o meu livro, Feminicídio e Psicanálise, que vai acontecer segunda, terça e quarta, depois de, né, numa semana, na outra semana, terça e quarta. Vai ser um curso também de falar um pouco da metapsicologia freudiana, a gente vai ler o livro junto, discutir, né? E aí quem tiver interesse vai estar aí para a gente conversar. Bom, alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar esse ponto aqui? Finalizar esse início da metapsicologia freudiana e partir para o pau comendo. Freud escreve igual um doente, porque ele acha que vai morrer de câncer, né? Por isso que ele faz a metapsicologia em 1915, porque ele descobre o câncer na boca e acha que ele não passaria dos 70. Ele estava com 65 anos. Então ele, corre com os textos que ele não elaborou tanto, né? Porque ele achava que ele precisava deixar um legado. E o legado era a metapsicologia. Nós vamos entrar nesse Freud que está prestes a morrer. Mas não morre, né? Morreu depois de 15 anos, inclusive. Quase 20. 20 anos depois. Não. Foi isso? Isso mesmo. 36. Então, pessoal, finalizamos? Pergunta? Mariana. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar, como que a gente vai saber de qual desejo do texto que ele está falando? Porque você falou que nesse capítulo 7 tem mais a ver com... não vou saber falar a palavra em alemão, não. O e Freud, tem hora que ele fala de lust, sei lá como é que fala. Dificilmente, Mariana, o Freud vai dizer de desejo pelo lust. Então, se você escutar o Freud dizendo, porque a pessoa, um sonho que ele vai dizer lá, que a mulher desejou um homem, ele está falando de lust. O desejo enquanto cobiça, o desejo enquanto eu quero aquilo ali. Mas se for uma condição elaborada como o desejo do sonho, ele vai utilizar Wunsch. Então, o português vai ficar desejo por desejo. Mas lembre que se tem algo elaborado para Freud, é o desejo enquanto uma experiência de vivência, né? Essa coisa que a gente sempre fala. Experiência de vivência de satisfação. E que Befriedigung não se depara muito bem com satisfação, mas sim com apaziguamento. Né? Então, Freud falava o tempo todo. Eu acho isso do Freud é uma coisa mais bonita, assim, porque o Freud diz de uma excitação, né? O trabalho do Freud é sobre as excitações. Né? Sobre as excitações que alcançam, ele vai dizer, né? Excitações que alcançam a mente
Eu acho bonito do Freud, mas essa parte especificamente eu não concordo muito com ele. Ele vai dizer que a pulsão nasce a partir da excitação. Né? O Laplace vai dizer que não, a pulsão já está ali. A pulsão já está circulando. A excitação só acende. Né? Mas o Freud vai dizer, a excitação é a que faz a pulsão nascer nesse corpo, desse corpo ele tenta alcançar a mente para ter uma tradução, para devolver para o corpo essa tradução. Né? Porque o aparato psíquico, gente, anímico, ele nada mais é. Se alguém me pergunta, Marcelo, o que é o aparelho psíquico para Freud? Eu respondo que é um aparelho de tradução de energia. Para Freud é isso. Ele serve para traduzir energia. Veja bem, a energia chega enquanto uma percepção, ela tem uma trabalha da desgraça para traduzir, para voltar para ela. Então é isso, sim. O Freud quer saber como que se traduz, como que faz traduções de energias a partir do meu corpo. Eu tenho uma excitação, vou para a mente, simbolizo, retorno para o meu corpo, como satisfação. Por isso que Freud vai dizer, né, que o aparelho lá, o trabalho de limpeza de chaminé, a neocatarse do Ferenc. Então, tem inúmeras condições que nos colocam nesse entendimento que o trabalho do Freud é traduzir energia, né? Sobretudo pulsional, porque é a única energia que percorre o corpo, inclusive. Libido desejo tudo é pulsão. Então, pareceu alguma coisa como um querer, Mariana? É o desejo lust. Pareceu alguma coisa enquanto uma experiência de vivência, de satisfação, é Wunsch. Certo? Mais alguém, gente? Yuri, querido, pode finalizar aí a nossa gravação. E aí a gente encerra.